A paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio da série ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, na direção-geral, o pastor Irineu Lima Pereira. E hoje é com uma grande satisfação que nós recebemos no estúdio ADCast um grande amigo, um grande pastor, pregador da palavra do Senhor, ensinador, o meu amigo pastor Eliezer Borges. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, querido pastor Neusley, e também os nossos queridos ouvintes desta programação. Pastor, é uma grande satisfação, é um privilégio, eu posso dizer até uma honra, porque o senhor é um grande pastor, um grande amigo que há uma grande tempo já nós tivemos essa amizade, né, esse laço aí de amizade, e é uma satisfação receber o senhor hoje aqui no estúdio ADCast para a gente bater um papo, falar sobre família, sobre ministério, e outras coisas que eu tenho certeza que aqui no nosso bate-papo a gente vai, escavando um pouquinho, saber um pouquinho sobre a vida do pastor Eliezer Borges. Querido, quero dividir essa satisfação, esta alegria, porque sempre é bom ter amigos e quando temos oportunidade de dividir experiências, sendo ela familiar, ministério, enfim, é uma honra muito grande poder dar um pouco daquilo que Deus deu a mim, né? Tudo que nós temos, eu falo que é um empréstimo que Deus coloca ao homem e espera que ele faça uso e chegar no momento certo, possa devolver, quem sabe, intacto aquilo que ele tem dado a nós. Amém. É isso mesmo, né, pastor? Pastor, vamos começar aqui o nosso, bate-papo falando um pouquinho sobre, a sua vida, a vida do pastor Eliezer, onde nasceu. Hoje eu sei que o senhor está ali, como pastor supervisor da nossa igreja em Montemor, que engloba até algumas outras cidades, parece que Elias Falso, né, Sim, pastor? exatamente. Que está sobre a sua supervisão ali, e Deus tem abençoado, tem crescido muito o trabalho ali. Mas o pastor Eliezer, antes de ser pastor, ele teve ali uma procedência, uma origem, vamos dizer assim. Pastor Eliezer Borges, ele é de Cabreúva, ele pelo que eu já sei aqui, ele é baiano. Como que é a história do pastor Eliezer? Queridos, eu nasci na cidade de Ubatã, Bahia, sudeste do estado. Saí com os meus 3 anos com os meus pais e chegamos a morar na cidade de Cabreúva, São Paulo, uma cidade que está a aproximadamente 80 quilômetros da capital. Ali me instalei, cresci, né, já desde a minha infantilidade na igreja, servindo ao Senhor. Com os meus 3 anos já sentia o despontar a parte do louvor. Meu pai foi um grande músico, depois veio os meus irmãos, a minha mãe também teve o seu momento também como musicista, e daí o Senhor colocou no meu coração esta paixão pela música. Na minha infância, comecei tocando um violão, logo já estava solfejando as notas musicais, e, enfim, quando me vi, eu já estava dentro de uma banda marcial, depois orquestra, e hoje o Senhor me outorga o privilégio de ser um obreiro na casa do Senhor. Então, o senhor iniciou aí, como o senhor disse, na música. Foi, foi como que eu posso dizer? Foi um incentivo, foi algo que o senhor via no seu pai, que já era um músico e que incentivava os filhos, então começou por aí. Olha, eu vejo que a música, ela é uma arte e também é um dom, né? O dom é quando Deus dá a pessoa já nasce com aquele dom, e eu posso dizer com muita propriedade, porque eu tinha o meu irmão Josué, ele era o irmão da música. Meu irmão, com 15 anos, já era um maestro, né? E aí ele começou a ir à escola para aprender. E ele ia à escola para aprender, e quando ele chegava em casa para fazer os exercícios, eu apenas olhando o seu exercício, eu comecei a aprender. Então eu posso dizer que na música eu fui um autodidata.
Depois que, eu vi que a música começou a entrar muito fácil na minha cabeça, confesso ao meu amigo aqui, pastores ouvintes, que eu aprendi a música antes de aprender a ler. Eu não sei se as pessoas vão compreender. Enquanto ainda eu não sabia a desenvoltura da gramática, mas eu sabia já a composição, o ritmo, a harmonia musical. Com 5 anos eu já tinha essa noção. Já tinha esse dom, né, vamos Sim, dizer assim, que o senhor disse aí. Eu cresci também num lar, cristão, meu pai pastor, e o meu irmão tinha essa facilidade, pastor, para música, né. Ele também, tudo quanto é instrumento que pegava, antes de ir para uma escola, ele já conseguia desenvolver ali alguma coisa naquele sim, instrumento. E aí ele, muito novo ainda, entrou para a escola da música, ele fazia na época violão clássico, né, que era algo muito lindo, e eu sou diferença aí de 4 anos para ele, e ele chegava em casa e ia treinar os exercícios que o professor passava, eu ficava olhando aquilo, achava aquilo muito lindo, né, e aí eu pedia para ele passar alguma coisa para mim, ele não tinha muita paciência, mas é como o senhor disse, é o dom. Eu olhava, eu gostava, eu queria aprender, mas infelizmente não consegui. Aprendi o básico o do básico. básico, né, de violão, um pouquinho de contrabaixo, um pouquinho de bateria, mas o básico só. Não consegui me desenvolver na música como era o meu desejo, como eu queria, eu almejava, que eu achava Sim, muito, eu acho muito lindo, né, sim. a música. Mas é como o senhor disse, a música, além de ser algo que a pessoa estuda, eu acho que tem muito dessa questão do dom. Seria isso mesmo, pastor? Sim, exato. Por quê? Por incrível que pareça, a música ela é um dos elementos ainda da podemos dizer, filosófico, né, faz parte da arte. E a verdadeira arte para um pensante não é aquela arte que mostra a sua beleza, a verdadeira arte é aquela que toca sentidos. E por incrível que pareça, tem pessoas que acham bonito, mas ele não é tocado profundamente para mergulhar na música. Podemos ter o exemplo do rei Davi, né. Rei Davi, eu não achei ainda alguém ensinando Davi a tocar, mas ele é o homem que profissionalizou a música. Ele introduziu a música no templo, mas já como um profissional. Um profissional Um da música. profissional. Então ele não achou apenas belo, né, de arte, de ver. Ele sentiu a vibração. E eu conheço o pastor, o seu Mano, toca muito bem, já tive o privilégio de arranhar com ele no violão. É um pastor também dedicado às cordas. E também conheço o senhor na área da música. E outros sim, Deus tem os seus propósitos, né. Alguns Deus permite ir um pouquinho mais além, e eu pensava que eu ficaria só na música, então eu até relutei, eh, discuti com alguns pastores que olhavam em mim, e o homem em si, o homem natural, ele tem hora que ele desacredita que Deus é capaz de revelar para outro, alguma chamada em nós, né. E eu dizia: "Pastor, o senhor está equivocado. O senhor está vendo um músico e pensando que está vendo um obreiro". E hoje eu entendo. Deus já estava vendo lá longe, Com através certeza, da vida dos pastores com que tem esse certeza, dom, né, pastor com Eliezer. certeza. Então, já entrando nesse ponto, o senhor disse aqui que iniciou na música antes de aprender ali a gramática, né, com Sim. 6 anos o senhor já estava, tocando na banda, depois orquestra. E a pergunta que eu faço, o senhor desenvolveu quanto tempo na música e como que foi? Porque hoje eu sei que o senhor é pastor, o senhor é um grande ensinador, inclusive é um dos ensinadores da nossa igreja, do nosso campo hoje, da confiança do nosso pastor, pastor Irineu, para lecionar nas nossas reuniões de obreiro, em alguns eventos da nossa igreja. Então o senhor desenvolveu hoje, eh, um grande conhecimento das Sagradas Escrituras nessa área do ensino e da pregação também. Mas o senhor disse que começou na música. Quando que foi essa transição? Quanto tempo o senhor ficou na música e como que se deu essa transição para o ministério da palavra? Olha, eu comecei muito novo, aproximadamente uns 15 anos que eu fui convidado para ser cooperador.
15 anos eu tocando ali, eu confesso, não participei de grupo de jovens, eu participei pouquíssimo no grupo de crianças e participei apenas do grupo coral, que eu sempre amei também, devido trabalhar com a música, né. Mas foram 15 anos, diretamente. Depois, o pastor achou graça em meus olhos, com 19 anos eu fui chamado para ser cooperador. E neste convite que eu tive, eu cheguei a dizer, porque eu fiquei um pouquinho irritado, eu disse ao pastor que eu não queria ser cooperador. Eu via assim, as exigências da igreja em si, né, do ministério, e eu via pessoas com essas dificuldades, deixando algumas brechas, alguns compromissos a ser cumprido. E eu coloquei no meu coração, falei para minha esposa: "Eu vou ser o cooperador". Eu me ingressei na escola teológica, primeira escola teológica, eu tinha 19 anos, só que ainda Deus me deu esta graça para poder ingressar no ministério, mas eu continuei tocando. Eu toquei até, posso dizer aí, toquei uns 25 anos. Eu me lembro ainda, já evangelista, descia do púlpito para tocar só aquele instrumento sousafone, que alguns conhecem como baixo tuba, eu toquei mais de 20 anos. Eita, então o senhor estava como obreiro, mas ainda Sim, estava ali, e migrando, né, migrando, migrando. música, É. como obreiro, para fazer essa transição, então, deu uma dorzinha no coração de início. Deu, deu. Foi assim para mim, porque também, o senhor sabe muito bem disso, que isso está no homem. Um pouco da, podemos dizer, a vaidade, né, e também o desejo de ser, de ser alguém. Por quê? Imagine só uma família que vem, com entre 14 irmãos, vem em um ônibus com trouxa. Com uma direção da família, ou uma promessa da família, da minha mãe dizendo que nós viríamos para São Paulo para morrer. Ia morrer de fome, era uma família grande e de repente eu queria no meu coração ser alguém. E eu tinha certeza que eu teria oportunidade na música. Eu me dediquei muito na música quando era menino. E tive privilégios de ter na sala da minha casa músicos profissionais da música secular. Minha mãe tinha um ateliê e minha mãe mesmo foi costureira da de 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 noiva da dupla Milionário José Rico. E eu tive o privilégio de conhecê-lo dentro da sala da minha casa, e eles viram eu tocando e mexeu com o meu ego, né. Com a minha vaidade e dizendo: "Rapaz, você tem futuro". E nisto, eu sei que foi uma semente do inimigo até para tirar da igreja, mas não conseguiu. E eu disse à minha mãe que a igreja não daria futuro. E eu lembro como hoje, uma madrugada fria, numa vigília, Deus falou assim comigo: "Junta o teu querer com a minha vontade. E o lugar que a música não te levou, eu te levo através da minha palavra". Glória a Deus. Aí eu entendi o que Deus estava fazendo comigo. Pastor, abrindo um parêntese aqui, na história do senhor, eu achei interessante o senhor falar isso, sobre essa questão, do músico na questão secular, da música nesse sentido. O senhor disse que, teve esse privilégio de ter essas pessoas, né, da música secular. Hoje, nós vemos isso também, eu conheço alguns amigos que acabaram, saindo da igreja por oportunidades como esta. Sim, Músicos, bons músicos, né. Inclusive eu tenho, eh, um primo de segundo grau, e é um excelente músico, um contrabaixista que eu sei que o senhor também gosta muito, né. O senhor gosto. era da tuba e depois foi para o Sim, sou contrabaixo, apaixonado. dos gravão, né, Dos pastor? graves. E esse primo meu é um músico de hoje ele toca para grandes cantores sertanejos aí na música secular. Mas foi criado na igreja, foi criado, a família toda, e aí aparece essas oportunidades, e aí alguns até
não sei se é um assunto até que de repente seja um tanto polêmico para alguns. Eu não vejo como polêmico. Mas, tem pessoas que dizem: "Não tem problema nenhum você tocar secularmente, tocar em barzinho, desde que isso seja a tua profissão". O senhor acha que é possível um músico profissional cristão tocar num barzinho, numa casa de show e permanecer como cristão, a fé inabalável? É difícil, pastor Neusley. Primeiro, a própria Bíblia diz que uma fonte de água não pode jorrar 2 tipos de águas. E ainda que as pessoas ela prejulgam que seja uma profissão, porém, a mistura de cultura, de conceitos, de princípios, e eu não E vejo até de ambientes, né, de pastor? ambiente também, e outros sim. O ambiente ele coopera para o seu ser, para o seu nós falamos aqui que a música faz parte da arte, e a boa arte é aquela que toca sentidos. E por incrível que pareça, isto já faz o quê? Uns 30 anos eu preparei um estudo, mais de 30 anos eu tenho um estudo falando sobre a música. E a música, ela tem um poder. Vamos falar dentro da antropologia, ela tem um poder de, alterar paladar, ela tem um poder de alterar visões, ela tem poder de alterar vários comportamentos físico, a ponto de tirar a pessoa, da sua naturalidade, ou isto é, vamos falar assim mais simples, da sua órbita. Ou melhor, Deus coloca você aqui, a música ela tem um poder de te afastar de Deus. Eu tive a oportunidade de ouvir o senhor falando sobre, não por completo, mas parte desse estudo, quando o senhor foi ministrar, eu estava ali no Jardim Glória como pastor, e Sim, o senhor foi ministrar num dos eventos do coral e da orquestra nossa ali, e o senhor falou um pouquinho sobre isso. Inclusive eu me lembro o senhor fazendo menção sobre notas menores que sim, levam a um sentido depressivo às exato, vezes, de lástima, faz a pessoa chorar, exato. né, notas, mais graves que mexe com o sentimento da alma. E o senhor falou sobre várias tonalidades, né, Sim, outras que traz alegria, traz exatamente. emoção. Então, realmente, né, a música ela faz isso. Então é difícil uma pessoa que está em um ambiente tocando, eh, e ali tá tendo pessoas, às vezes em casas de show, podemos dizer assim, se prostituindo, pessoas traindo, Sim, né, que isso é muito comum nesses ambientes. exato. Então eu vejo como algo bem difícil, né, para mim, tô falando eu, né, eu entendo que não, como o senhor disse, não dá para jorrar numa mesma fonte 2 É, tipos e de água. outra, viu, pastor, o louvor, biblicamente falando, a Bíblia diz que o louvor ele é decoroso. É ele que enfeita o lugar para Deus se manifestar. Se o louvor é o elemento que prepara o ambiente para Deus descer, e as músicas seculares? Prepara o ambiente para quem? Esses dias, não sei se o senhor chegou a ver, eu não lembro agora quem era a pessoa, mas acho que é um cantor famoso, não sei, que ele é de uma outra religião, Sim, que o senhor sabe, e ele disse que lá na religião deles, conforme eles fazem ali as músicas, bate o vamos falar, os tambores lá, sim. é o ambiente para os deuses deles, Exatamente, para atrair. para atrair eles descerem, né. Exato. Esses dias até eu estava conversando com um amigo vindo de São Paulo, e ele estava fazendo menção justamente a isso, a essa situação de que ali realmente aqueles louvores abrem o caminho para aqueles espíritos malignos Com descerem. certeza. E o senhor está dizendo aí, a respeito, na igreja, quando nós louvamos, a palavra diz, né, que o louvor ele sobe como um cheiro suave Exato. às narinas de Deus, Exatamente. né. Então, realmente, eu Eu acho eu que falo, pastor, que a descida de Deus à terra entre os homens, hoje.
né, até podemos dizer os tempos primórdios, eh, não é uma boa oratória, não é a vestimenta que se coloca, mas continua sendo louvor. Isaías disse que no ano que morre o rei Uzias, né, capítulo 6, ele viu o Senhor. Mas o que encanta ele, ele vê o manto, o séquito, a roupagem, a glória de Deus. Mas o que mais encanta ainda é que ele viu o serafim voando por cima do trono. E a minha pergunta sempre foi e sempre será, e eu trago uma afirmativa particular. Os serafins só estavam por cima do trono. É porque eles estavam louvando, porque quando você louva, é o trono que desce, não é você que sobe. Glória a Deus. Essa aí, ô Monico, já vamos fazer um recorte, que isso é tremendo. Pastor, voltando aqui, Sim, então, a a história aqui do pastor Eliezer. O senhor então ingressa aí no ministério da palavra, né, há uma visão do seu pastor, sim, estava vendo na frente já, mesmo que o senhor estava ali meio que vou, não vou, né, por conta dessa desse ardor pela música que ardia no seu coração, mas o senhor caminha ali conforme a determinação do seu pastor, mas ainda na sim, música. O senhor disse que aproximadamente 15 anos, até os 19 ali, o senhor começa a fazer essa migrar, né, sim. pra música. O senhor já era casado? Como que se deu aí, partindo um pouco para a família? Muito bem. Casei com meus 19 anos, Novinho, novinho, pastor. novinho. Conheci a minha esposa Elaine, eu tinha os meus 7 anos de idade. Eita, Ela então era da mesma igreja e nós estudávamos na mesma escola, e aí eu olhei para ela e eu fiz um pedido de menino, né, falei: "Se o senhor me desse essa loirinha". Então me casei com 19 anos, então a minha idade, 19 anos, eu falo que foi um divisor de águas, porque foi nessa com 19 anos eu casei, com 19 anos eu fui convidado para o santo ministério, com 19 anos estou deixando um pouco a música para dedicar na palavra e depois com 2 dias, logo que eu completei 20, eu fui ser pai. Deus me deu meu primeiro filho. bom, falando aqui então dos filhos, né, depois a gente volta um pouquinho para a área do ministério, Sim, novamente. O senhor é pai de um casal. de um casal. A gente chama ele o primogênito de Eltinho, né, Eltinho, mas é o irmão Elton Denner. Elton Denner, Elton Denner. E também da Elines, Elines. Elines. E o senhor tem aí 2 netos, né, o irmão Elton, ou o Eltinho, mais É, conhecido, casado com a irmã Esther, Esther, uma grande cantora grande da casa cantora, do um Senhor. presente que Deus nos deu. Que bênção, né. Família de músico, tem que vir alguém Com certeza. que gosta, né, Para dessa completar, para né. completar. E aí vem os netinhos, que é o Oliver e a Helena. Helena Liz, Esse aí vem para coroar. pra coroar ali a família, porque diz que os netos, como é que é uma frase que esses dias eu vi? Diz que os netos, diz que os filhos, eh não, diz que o avô é o cavalo que os filhos Amansa. amansam para os netos montar? É verdade? É por aí mesmo, sabe, que eu vejo meu filho olhando para mim dizendo assim: "É, quando eu era criança o senhor não fazia isso, né". Falei: "Hoje, o nosso coração, ele se dobra diante de pedido, diante de tanta coisa que o neto pede e aquilo que eu não fazia com meus filhos, hoje eu faço com o neto". E eu já vi, pastor, o Oliver, ele já pelo que a gente vê, ele já tem aí um dom pra música, para o louvor e até pra palavra, porque eu já vi ele, desde pequenininho ali com o microfone na mão, cantando. Esses tempos o senhor me disse que parece que até pregar ele estava pregando É, já. exatamente. O Oliver, um dia o meu filho chegou e falou pra mim assim: "Pai, o Oliver tá pregando". Eu falei: "Para, filho, isso é coisa da cabeça de pai de primeira viagem". O menino tinha apenas 11 meses de vida. E aí, o que que ele percebeu? Que ele colocou um vídeo de uma cantora e na hora do período da ministração, ele começou também dizer da forma deles, né, e articular, e gesticular com as mãos,
Eu falei: "Não, traga ele aqui em casa, eu quero ver isso aqui de perto". E aí ele levou em casa e, meu Deus do céu, eu me emocionei, eu chorei, porque realmente ele estava já se despontando, né. Aí eu pedi para um irmão confeccionar um púlpito, eu tinha um microfone, não sei se você vai lembrar, mas antigamente os pregadores tinham um microfone próprio para viajar, aquelas besteiras de pegar bactéria, aquela coisa toda, e eu tinha um Shure que eu guardei há muitos anos. E esse menino pequeno foi dentro lá do meu escritório, viu, e eu entreguei o Shure na mão dele, e aí a esposa, o filho: "Mas pai, isso dando esse negócio, caro na mão do Oliver", eu falei: "Ah não, ele vai ser pregador". Aí pedi, o irmão trouxe o púlpito, e de repente o menino ele realizava o culto dele, ele que queria ser o pastor, né, e era eu e ele para pregar. Que bênção. E isso eu acho que é algo, bonito, pastor, da gente falar também, porque eu sei que o senhor é dessa época, eu peguei também um pouquinho dessa época, dos cultos no lar. Sim, Não aquele culto que a gente ia com a igreja, os cultos da sim, da família mesmo, família, né. da família. Que eu me lembro que a gente fazia em casa e brincava o meu irmão era o pregador, e eu me lembro que eu era o caçula, mas eu sempre era o pastor da igreja, né, Sim, como caçula, mas eu era o pastor. Meu irmão sempre era o pregador, o cantor e o músico, né. E exato. a minha irmã era quem regia os jovens, ela regia o circo de oração, ela regia as crianças e ela cantava também, né. Então tinha aquele culto que a gente fazia no lar e os nossos pais sempre incentivavam, é algo que está meio que escasso hoje, né, É, pastor? extinção. Pastor Tim, eu tenho 2 experiências, não sei se qual é o tempo nosso aqui, mas resumirei. Primeiro, a minha mãe, ela aprende ler a Bíblia num culto doméstico. Eu tinha 5 anos de idade. Ninguém tomava café na minha casa antes de fazer o culto doméstico. Sabe aquela leitura diária que tem na revista da escola dominical? Sim. Então, cada dia era um filho que lia, ou se não, o meu pai ou minha mãe não. Até que um dia, ela daquele jeitinho disse assim: "Olha, hoje eu vou a ler". Ela não disse: "Eu vou ler", "Hoje eu vou a ler". A minha irmã riu e falou assim: "Mas, manhã, a senhora não sabe ler". Ela disse: "Essa madrugada passada, meu Jesus me visitou e falou que a partir de hoje eu posso ler, que ele vai, me ensinar". E Meu ela Deus. abriu a Bíblia e começou a ler. E quando minha mãe me gerou, ela tinha 45 anos de idade. Até os 45 anos, minha mãe não sabia ler. E com os 50 anos, ela vai aprender a ler na Bíblia. Aí minhas irmãs vinham com outras revistas seculares e disse: "Mãe, lê aqui". Ela disse: "Aqui eu não consigo, porque não tenho o dedo que ajunta as letras". Meu Deus, Não tem a que mão testemunho. que vai juntando as letras. Na Bíblia, eu vejo uma mão que vai juntando as letras e as palavras. E depois, aos 65 anos, ela entra na escola para aprender a escrever. E aos 80 anos, ela entra na escola teológica para aprender muito mais coisa de Deus. Glória a Deus. Que testemunho, hein, pastor? E o outro, eu tinha também nessa mesma faixa etária, meus pais criavam galinha e minha mãe resolveu terminar, e eu pedi para minha mãe deixar o galinheiro para eu fazer a minha igreja. E eu caçula também, como o senhor é, e eu não deixava ninguém dirigir o culto, porque eu disse: "A ideia foi minha, o galinheiro o pai me deu", e meu pai colocou a placa lá, Assembleia de Deus. Com 5 anos ganhei uma alma para Jesus, que era filha de uma macumbeira, um filho de uma macumbeira. Depois de 22 anos, eu estou pregando na cidade de Goiatuba, Goiás. Jesus batiza um crente com o Espírito Santo. E ele vem perguntar se eu conhecia uma família de irmãos que morava no bairro tal, que tinha muitos filhos. E ele disse: "Eu lembro que, como criança, ainda criança, eu entrei numa igrejinha que era feita dentro de um galinheiro e aceitei a Jesus, com o filho dessa família". Eu falei: "Eu sou esse rapaz. Eu sou o Zezinho que você procura". E ele me chamava de Zezinho. E depois de 22 anos, Deus me usa para orar por ele e Jesus batiza ele com o Espírito Santo. Meu Deus, olha. E hoje eu falo, dou incentivo aos pais, deixa as crianças voltarem novamente a brincar.
de culto, porque para nós é simplesmente uma brincadeira, mas o céu está lá, podemos dizer, registrando e já projetando. E aqui também até deixo um esclarecimento para muitos que têm uma questão com relação ao filho de pastor. Tem pessoas que usam esta força de expressão. Por que, que o filho de pastor assume o lugar do pai? Qual seria a ideia? Um filho de um bandido? Só filho de alguém que vem de fora, que pode ser um pastor? E se Deus escolheu a minha família, ou escolheu a família do pastor, nosso pastor presidente, para ser uma família sacerdotal, por que que eu vou quebrar esse protocolo dos céus? Não tem pessoas que pensam assim? Tem. É, Inclusive o pastor Ineu, esses dias a gente conversando e ele falando, né, a respeito às vezes de alguns pastores que acabam se erguendo no ministério e acaba não dando certo, né, e aí ele comentando que hoje um filho de um pastor, ou até mesmo um filho de um irmão que nasceu num lar cristão e ele foi o tempo todo na igreja ali, ele está mais apto de assumir uma igreja, uma congregação, com certeza. do que qualquer um, né. E principalmente o filho de um pastor, porque ele vivencia já. Sim, Ele é um pastor já, com mesmo que às certeza. vezes não consagrado, porque ele já está É a vivenciando família ali, é pastoral, a né? família pastoral o É dia isso, todo. concordo. Fora também, né, pastor, do eu posso dizer isso, porque eu sou filho de pastor também, depois entrei na família de pastor como genro de um Sim, pastor também. Mas o tanto de às vezes, como é que eu falo? A exigência que tem para nós como filho de sim, pastor, exato. e o tanto de coisa que nós deixamos de fazer, porque por ser filho de Para pastor, honrar o ministério para do pai. honrar o ministério do pai, e às vezes as pessoas não veem, Não né, consideram, né? essa questão, não consideram, né, essas situações. Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em Em consideração e consideração. e tem que ser levado em conta, né. Sim, eu sempre usava quando meus filhos ainda criança, eu falei assim: "Olha, não mate meus filhos, porque eu procuro dar vida aos seus. Eu procuro dar vida aos seus e, Olha que por frase, hein. favor, não precisa vocês dar a sua vida à vida dos meus filhos. Apenas respeite, porque eles também são crianças, são meninos que precisam crescer. Agora, não é porque é filho de pastor que eu tenho que submeter meu filho o peso da minha cruz sobre o ombro dele. Não, eu apenas vou mostrar para o meu filho que eu luto pelo ministério, eu luto pela igreja, eu luto pela família. E a igreja, por sua vez, apenas só tem a dó dos filhos dos pastores, porque eles também são filhos comuns. Com um adendo a mais. Eles tiveram, eu falo, em parte infelicidade e parte felicidade de nascer em uma casa sacerdotal. Glória a Deus. Pastor, voltando aqui, né, pra área do ministério, falamos, o senhor tem uma família abençoada, uma família muito bonita, que permanece ao seu lado, te ajuda, né. A gente falou aí do Eltinho, que hoje casado com a irmã Esther, tem os netinhos, né. Também a Elines, que eu vejo lá como que ela ajuda o senhor ali, principalmente na área da música, como Sim, regente, né. A irmã Elaine sempre ao seu lado ali e ajudando. Mas o senhor disse aqui que aos 19 anos foi uma virada de chave. vou virar de chave. E eu achei legal o que o senhor falou, interessante, que o senhor disse que quando o senhor falou assim: "Eu vou ser um cooperador, mas vou ser o cooperador". Sim, E assim que o senhor é separado para cooperador, o senhor disse: "Eu vou estudar". E o senhor foi para a escola, né. E aí eu acho isso muito interessante, porque hoje nós temos até, não sei se o que eu vou falar aqui às vezes alguns vão até se escandalizar, mas é uma realidade. Tem muitos pastores, consagrado a pastores, que não têm interesse em estudar, que nunca se preocuparam a examinar as escrituras minuciosamente, que é o nosso dever, não por ser pastor, mas por ser cristão, cristão. né.
E aí o senhor fala que eu vou ser o cooperador e o senhor fala: "Eu vou estudar, eu vou para a escola". Qual a importância, pastor, do estudo hoje, falando na questão de nós sermos crentes, a partir de eu ser cristão, a importância de eu estudar, e depois como um obreiro que vai ensinar, qual a importância que eu acho que é maior ainda do estudo da palavra? Pastor Neusley, eu começo a olhar e como um observador das Sagradas Escrituras, a Bíblia fala que o obreiro ele tem que estar apto para ensinar, tá? E eu vou ensinar o quê se eu não assentei para aprender? Primeiro, vamos para o exemplo supremo, que é o nosso Jesus. Eu gosto demais daquela passagem que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz: o Senhor chamou eh, para si aqueles que ele quis chamar. Então o Senhor não foi assim, eu não posso dizer assim, não foi aleatória. Ele chamou quem ele quis. E na escolha de Jesus, olha, vamos olhar, classificar aqueles homens. Eram indoutos, homens da pesca, homens que não tinham probabilidade nenhuma na visão dos sacerdotes que estavam em Jerusalém. Mas ele chama para quê? Primeiro ele chama para seguir. É a primeira escola, é seguir. Depois ele chama para ser discipulados. Ele pede para assentar, que ele vai ensinar. E Jesus, ele vai usando também métodos tão, posso dizer assim, tão peculiar da época, né? Porque Jesus aparece num contexto onde a Grécia estava dominando quase todos os territórios, Conhecimento. o conhecimento, e Jesus, e por incrível que pareça, os gregos, eles usavam a naturalidade, é tanto que a preocupação deles era estudar a natureza. E Jesus usa a natureza, pega aqui, olha as aves dos céus, olha os lírios do campo. Depois, ó, vocês são sal, vocês são luz. Ele pega tudo algo que já está no mundo tão simples, diante, aparente aos nossos olhos, para ensinar aqueles homens. Então, eles são seguidores, depois eles são discipulados, depois eles passam a ser discípulo. Quando chega na classe de discípulo, Jesus quer que eles façam outro discípulo, mas que fizesse justamente dentro de um módulo de ensino, eu falo que é o módulo pedagógico de Jesus. Você vai fazer igual eu. Pega alguém que não tem nada, mas faça dele um seu seguidor. Faz ele aparecer ou se parecer com você, no jeito de falar. Agora, quando um obreiro ele não tem interesse de aprender a Bíblia, é porque ele não tem interesse em ser discípulo de Jesus. E nem tem interesse em fazer outros Sim, discípulos. não tem como. Não tem como. É. Um dia eu estava na reunião, eu perguntei para os obreiros: quem aqui gostaria que a igreja fosse igual a você? Paz, é uma pergunta até bonita, né? E as pessoas se manifestam com alegria. Eu gostaria. Falei, como seriam os cultos? Seriam avivados? Qual seria a contribuição da igreja? Daria para pagar as contas pela forma que você contribui? Porque daí cada um vai examinar a si próprio, né. Sim, vai se responsabilizar, entendeu? Como seria a cooperação na oração, no jejum, na palavra? Como seria a igreja se todos fossem igual a você? Então, para eu fazer alguém discípulo de mim, eu preciso analisar esse Eliezer Borges, ver se eu fui um bom seguidor, um bom discipulado e chegar na altura de um discípulo. Agora, tem outra questão, dentro desse pensar. Tem obreiros que dizem assim: olha, eu não entendo, por isso que eu não estudo. Eu não entendo nada da Bíblia. Quando eu for estudar, me dá sono, tal, tal. Não sei se você alcançou a época das correspondências, antes dos Sim. telefones, né? Então, muitas vezes, chegava em casa, correspondência que não era nossa. Só que mamãe, na época, não sabia ler, abria e era da casa vizinha. E lá estava dizendo: ó, papai, depois que papai morreu, as coisas ficaram ruins para nós, e as pessoas dizendo assim: poxa vida, mas papai está vivo. E olhando toda o segmento da carta, já entendia que aquela carta foi o endereço errado. A pessoa não está entendendo nada porque a carta não era para ela. E eu digo, o obreiro que não entende a palavra, ou ele aceita Jesus, ou ele vai para uma escola entender, porque senão essa carta não é para ele. Ô pastor, e eu entendo assim que, eh, cada escola tem uma didática. Sim, E eu acho que é impossível um aluno
ele entrar numa escola e ele não conseguir absorver pelo menos o básico do conteúdo. E nós, como cristão, o básico nós temos que ter já. Com certeza. E aí depois, se eu almejo um ministério, de um pastorado, para eu poder ensinar, eu preciso me aprofundar. Se eu não estou conseguindo me aprofundar sozinho, eu vou buscar ajuda. Sim, Eu vou conversar com amigos que vai me esclarecer, que vai me fazer claro. O senhor citou o exemplo de Jesus. Jesus ele fazia o impossível, o possível, o impossível para que os apóstolos, vamos dizer assim, que era a sim, linha principal, entendesse o que ele queria dizer. exato. Ao ponto de que alguns chegavam: "Senhor, tá difícil", porque não estava entendendo, mas aí Jesus procurava ser mais claro para que eles entendessem, Sim, né, o conteúdo. E o senhor hoje leciona, tem uma escola, né, de teologia, e o senhor sabe muito bem isso aí. Os, pastores que estudam com o senhor, que vão em busca, desse aprendizado um pouco maior. Hoje sim. nós temos também a nossa escola da ETAD, no nosso campo, e uma coisa que eu vejo, e de repente o senhor tem mais propriedade por estar há um tempo maior, lecionando, mas uma coisa que eu vejo é a falta, na verdade, não é nem de não entender, mas é a falta de De interesse interesse. mesmo. Sim. Primeiro, a falta de interesse. Segundo, eu não sei se nessa era da tecnologia e as pessoas acabam ficando sobrecarregadas de informações, mas é porque elas mesmo Busca, né? buscam É, essas informações, na verdade, são informações que não têm conteúdo pedagógico nenhum para elas, exato, e elas exato. ficam ali se enchendo, na verdade, se chama de lixo Lixo. eletrônico, né. Exatamente. E aí quando chega para aprender a Bíblia, eles não, parece que eles estão saturados e cheio, Esgotados, né? esgotados e Sim, não têm nenhum interesse. exato. Isso eu estou vendo hoje, né, ajudando como coordenador do curso e também como professor, às vezes, em algumas aulas, e a gente vê o desinteresse de alguns alunos, de às vezes, "Ah, hoje eu não vou", ou então Sim. "Vou uma aula, não vou na outra", alguma coisa assim. O senhor tem mais propriedade. Pastor, eu tenho analisado, eh, não só na região onde que eu instaurei o Instituto Bíblico, mas a maioria dos alunos não são obreiros. Os obreiros parece que eles têm uma formatação dizendo que já sabe, entendeu? E muitas vezes quando eu tenho aproximação destes, eu chego até a convidar: "Puxa vida, você precisa fazer parte do corpo docente, venha nos ensinar". Ou outros, eu já ouvi obreiros dizendo: "Eu não gostaria de desconstruir a a cultura cristã que eu tenho". E falei: "Qual é essa cultura? Me ensina". Porque eu não estou ensinando nada novo. Foi o próprio, Jesus, através de João, né, ele disse que: "Eu não tenho um mandamento, novo. Eu não tenho um mandamento novo, não é diferenciado dos outros que já estão sendo ensinado". Agora, é é a pura realidade, os obreiros, enfim, eles não têm interesse. Eu tenho dito aos obreiros de casa que eu louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Irineu Lima Pereira, porque tem esse despertar. Eu tenho apresentado companheiros, pastor, eu gostaria muito que o senhor um dia recebesse, que ele me deu essa liberdade. Aí ele pergunta assim: "Ô Borge, ele prega ou ensina?" Aí teve um que até estava presente, falei: "Eu gostaria", um homem tremendo, viaja esse Brasil afora, e ele pegou e disse assim: "Não, eu prego". Aí o pastor falou assim: "Ah, então para nós não serve". Eu quero um homem que ensina. Por quê? E eu sei esta metodologia do pastor Irineu. Porque, não menosprezando que eu faço parte desta classe de pregador, porque o pregador, muitas vezes nas suas viagens, tem alguns que, têm até dificuldade de cultuar.
Tem dificuldade de ter pastor. Eu tenho, assim, um medo muito grande, porque quando eu não sou pastoreado, eu tenho uma vida, leviana, né. E então, quando esse amigo fala essa expressão, o pastor fala: "Ah, não, eu gosto que vá lá ensinar". E ele está correto, que as pessoas, eles não têm a paciência de pegar um texto e descobrir que eu falo que isso aqui, a Bíblia é um poço de mistério, meu irmão, é um poço de mistério. E quando você vai estudar, você consegue ver o quanto precioso e pérolas que estão debaixo das águas mais profundas, não é isso? É isso, é justamente isso. Eu o tempo que eu passei pastoreando igrejas, a minha maior preocupação, pastor, era reunir regularmente com os obreiros e cobrar eles, né, de estudarem a palavra. Porque, a maioria dos pastores, pastores não, obreiros, a maioria dos obreiros tem dificuldade, às vezes, para dar uma saudação. Sim. Às vezes não consegue diferir uma saudação de uma palavra, De uma mensagem, de uma uma palavra de uma para uma mensagem, mensagem. uma palavra para uma mensagem. Às vezes tem dificuldade: "Ah, irmão, venha fazer uma oração", e aí ele tem dificuldade de fazer a oração. Sim, Às vezes ele tem dificuldade porque não sei, não é a dificuldade, é porque nunca sentou para aprender. falou Porque tudo. tudo isso você aprende também. Não é Sim, porque eu não, nasci na igreja, eu cresci vendo, às vezes a gente eu cresci dentro de um lar cristão com um pai pastor, sim, mas teve muita coisa e até hoje eu estou aprendendo muitas sim. coisas, Da mesma forma eu. é. Então eu acho que nós temos que ter esta humildade de falar: "Eu não sei tudo, eu ainda preciso aprender Sim, muito, sim. eu ainda preciso estudar muito", né. Pastor Shin, eu tenho muito cuidado com o altar. E os obreiros meus, é bem provável que eles estão assistindo ou vão assistir, e eu não entrego o púlpito para o obreiro sem perguntar se ele tem uma palavra. Não tem um ministério aí que diz: "Você está com a palavra? Você está com a palavra?" Eu sou quase igual. Por quê? É uma responsabilidade muito grande. Eu digo assim, ó, os irmãos que estão ali no plenário, não que eles podem, mas acidentalmente eles podem errar. Agora, quem toma a palavra no púlpito não pode errar. Eu vejo o senhor tem sua formação secular e também ensino. Aprendi lá atrás com um dos meus primeiros professores. Ele disse: "Você pode ser engenheiro como um pastor. Você pode ser engenheiro como pastor. E na igreja pode ter um engenheiro melhor do que você, na igreja. Você pode ser mecânico, e na igreja pode ter um mecânico melhor do que o pastor. O senhor pode ser um pedreiro, na igreja pode ter um pedreiro melhor do que você. Mas na palavra, seja o homem da palavra. Entendeu? Seja o Forte. homem da palavra. Por quê? Meu Deus do céu. Deus confiou a nós a isto. E a palavra, ela tem resposta para tudo, né? Ela Tem. tem resposta para tudo. E é isso que esse colocar de palavras desse professor, meu pastor, ele está dizendo que você deve procurar conter todas as respostas possíveis da ovelha com relação à Bíblia. Então eu digo, falo: "Olha, vocês podem ser melhor do que eu na área do que já trabalhei, mas na palavra eu procuro estar, apto para ensinar. Não, talvez não seja eu melhor que vocês, mas eu quero estar à altura de vocês, para vocês poderem ter condição também de me ouvir, que é a coisa mais ruim, é alguém falar algo que não condiz aquilo que o senhor aprendeu na palavra. Não é ruim? É demais. Esses dias o nosso pastor, ele reuniu todos os obreiros nossos aqui da sede, e eu achei interessante e necessário. Ele reuniu todos os obreiros aqui na nossa sede, tem uma escala para dirigir cultos, Sim, e ele reuniu todos os obreiros e falou assim: "Gente, eu vou passar algumas instruções para vocês, para que nós estejamos alinhados, para ter para ser algo bonito, para não precisar alguém ficar, falando para vocês: 'Não é assim, precisa ser desse jeito'".
porque as coisas para Deus, às vezes as pessoas, não, é o culto para Deus. Ué, é para Deus, então eu vou fazer de qualquer Não jeito? pode. Não, é o melhor, né? A gente tem que dar o melhor para Deus. Eu achei bonito. Ele explicou, não que os obreiros não sabiam, Sim, mas essa instrução é necessária. Ele explicou, por exemplo: "Ó irmão, quando você for ler a Bíblia, se você escutar a folha assim, você não pode começar enquanto não exato. parar". Apesar de hoje ter o telão, mas alguns Sim, ainda com abrem a Bíblia. certeza, com certeza. Espere, vai fazer a leitura, faça a leitura de forma pausada, observando as pontuações, Sim, vírgulas, né, interrogação, exclamação, pausadamente, né, vai fazendo essa leitura. E foi explicando tudo, eu achei bonito aquilo. Por quê? Porque são instruções que vêm do pastor da igreja para que o culto tenha um andamento bonito. sim, E como que aprende isso? Aprende de uma forma que alguém está ensinando. exatamente. Então eu acho que quando o senhor disse que eu quero ser o cooperador, e o senhor foi para a escola, então ali eu acho que foi o diferencial do ministério do do pastor aí, que graças a Deus é um ministério que tá aí quantos anos já, pastor? 30, eu vou completar agora em julho 34 anos 34 de anos de ministério. ministério, dirigindo igrejas, Sim, pregando, ensinando, dando seminários, cursos, por esse Brasil afora, né, pastor? E fora do Brasil já também, né? já tive já em alguns rincão da Europa, Olha que né. bênção. Glória a Deus por isso. Pastor, eu creio que nós falamos aí, uma grande parte aí da sua vida da sua vida ministerial aí. Falamos aí também um pouquinho da família, né. Sim. E nós teremos outra oportunidade de conversar, mas daí em Certo. outras oportunidades nós vamos falar um pouquinho sobre alguns temas específicos. Podemos abordar, por exemplo, o tema da questão da música, que eu sei Sim. que o senhor gosta muito. Podemos abordar outros temas teológicos, né. Mas, por hoje eu creio que nós esgotamos aí essa parte, não sei se o senhor tem algo a acrescentar aí a respeito da vida do pastor Eliezer. Hoje o senhor como supervisor do nosso setor ali em Montemor, Elias Fausto, tem ajudado muito o nosso pastor, a igreja tem, cada vez mais expandindo ali naquela região. Deus tem abençoado o ministério. O senhor tem algo a acrescentar aí? Pastor Neusley, a minha palavra, até mesmo de incentivo, para qualquer área com relação igreja, até mesmo a vida secular. A partir do momento que você entende que você veio ao mundo pra servir, quando você coloca isto em mente, tenha certeza que você terá um ministério profícuo, uma vida estabilizada, porque vou falar dentro da área que o senhor conhece muito bem. A antropologia, jurídica, ela diz que quando o homem ele tem o seu conhecimento de quem é e para que veio, ele não dá trabalho para o próximo. E ele não precisa de lei. E tem muitas pessoas dentro da igreja que para fazer alguma coisa o pastor precisa mandar. Entendeu? Interessante. Não teria esta necessidade o pastor juntar o obreiro, por quê? Quantos anos que o pastor está aqui ensinando? E meu pai, meu velho pai, viveu 94 anos. E uma das lições que ele deixou cravado no meu coração: "Meu filho, tem 3 maneiras de aprendizado. Se aprende vendo, se aprende fazendo e se aprende apanhando. Você escolhe". Eu aprendi a música olhando. Eu aprendi a dirigir, eu tinha 10 anos de idade, olhando. Entendeu? E esse método eu procuro passar para os irmãos. E eu é o a orientação, e eu falo que é uma orientação pedagógica para o ministério. Seja um servo, porque enquanto você está pensando de ser servo, você pode ter certeza que Deus vai preparar alguém para lhe servir, Glória a Deus. entendeu? E hoje eu louvo a Deus por participar, juntamente contigo
maravilhoso campo de trabalho, porque o pastor Irineu é um homem que tem galgado uma posição relevante dentro das nossas convenções, sendo ela a convenção estadual e a nossa convenção geral. Mas ele tem dado oportunidade para grandes e pequenos. E ele, como um homem com um homem gabaritado, ele tem olhado para baixo e tem enxergado a nós. E eu louvo a Deus com isto, porque eu não tenho essa preocupação de ter uma cadeira para sentar, mas eu me preocupo em ter um lugar para eu servir. Glória a Deus. Pastor Eliezer, Deus abençoe por esse Amém. momento, esse espaço que o senhor abriu aí, para nós estarmos aqui fazendo esse bate-papo, que foi agradável. Eu creio que muitos irmãos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, vão ter uma palavra de conforto, de crescimento. Obreiros que estão nos assistindo, eu Sim. creio que vão aprender muito aqui, assim como eu estou aprendendo, assim como nós estamos cada vez mais aprendendo e Deus nos abençoando. Eu creio que outros que estão nos assistindo também vão tirar lições desta nossa conversa, que foi muito agradável, aprendendo aí da onde o pastor Eliezer Borges veio, como que deu o ministério dele, até onde o senhor chegou hoje. E que Deus continue abençoando, que o senhor continue prosperando, que o senhor continue sendo esse homem de Deus aí abençoado. E, pastor, deixa aí as suas redes sociais aí. Eu sei que o senhor é, é um obreiro que está à disposição aí do nosso campo de trabalho. O senhor tem pregado em a maioria das nossas congregações aí. O senhor tem saído também. O pastor tem dado essa liberdade para o senhor de estar em alguns outros lugares pregando e ministrando a palavra desde sempre, né? E deixa aí as suas redes sociais, quem quiser entrar em contato. Muito bem, meus queridos. Minha rede social no Instagram é Pastor Eliezer Borges, e também nós temos um canal no YouTube, apesar que eu não sou muito, né, de postar nada, sou muito fraco nessa questão. Meu contato 19 9444 1378, você falará comigo diretamente. Será um prazer servir a noiva do Cordeiro aonde o senhor se encontrar. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Irmãos, nós estamos finalizando agora esse bate-papo muito agradável com esse grande amigo que é o pastor Eliezer Borges. Que você possa, com este bate-papo aqui, você possa tirar muitos exemplos para o seu ministério, para a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa acompanhar aí nas nossas redes sociais, a de Belém Piracicaba, no Instagram, Facebook, YouTube, e que você possa também compartilhar, curtir, para que esse episódio dessa série possa chegar em muitas outras pessoas. Que você seja abençoado, que a sua família seja abençoado e que Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.